que te causou a assistir aquilo? Bom, boa tarde. Primeiro assim, quando aconteceu, eu estava na minha casa, liguei a televisão, comecei a acompanhar pela Globo News, e aí vem a história na cabeça, né? Porque eu fui base. Eu cheguei no Corinthians com 11 anos. Eu nunca morei no alojamento, mas eu fui base do Corinthians. Independentemente de você morar no alojamento ou na casa dos seus pais, os sonhos são os mesmos. Você sonha em querer ser jogador profissional, você joga no clube que você torce, que é uma coisa maravilhosa para qualquer é, garoto que quer ser jogador de futebol. Eu jogava no Corinthians, sou corintiano. Meu sonho era vestir a camisa do Corinthians, era fazer gol pelo Corinthians, ser campeão pelo Corinthians, muito antes de pensar em seleção brasileira ou qualquer outra coisa. São os sonhos, né? Então, quando acontece a tragédia, o que mais me pegou inicialmente foi: caraca, meu, eu sei tudo que esses moleques estavam querendo. Eu sei tudo o que eles estavam sonhando. Eu sei todos os desejos deles, né? E aí, isso daí apertou meu coração naquele dia, né? E quando eu vi sábado, né? Porque eu recebi o link antes do Netflix, do UOL, que eles pediram para eu dar uma olhada, escrever um texto e tal. Eu assisti sábado 2 vezes, Pedro. Então, o que que eu vi? Eu não consigo muito separar as coisas. Então, eu olhei e falei assim, e pensei comigo, pô, o Flamengo é a Vale do Ninho. A Vale é o Flamengo de Brumadinho e de Mariana. São tragédias anunciadas, que poderiam ter sido evitadas, e que, por negligência, por desleixo, por achar a prepotência e a arrogância das pessoas que comandam, achar que nada vai acontecer, mesmo sabendo o que pode acontecer, elas não se preocupam com as consequências antes do fato. Então, você pega o Ninho, você vai lá, eu vi seu documentário, fios soltos, cara, sem tomada, é, cara, uma porta, janela com grade, container. Aí eu fiquei pensando, cara, o container, primeiro, jamais a garotada podia estar dormindo dentro de um container, para começar. Mas eu olhei e falei assim, tá dentro do CT, tem portão, tá fechado, tem segurança. Para que a grade na janela? Que eles tá... Qual foi o pensamento das pessoas em colocar grade na janela do container que a garotada tá morando ali? Qual era a preocupação? Então, tudo foi. O desenho todo era para tragédia. Quer dizer, estava anunciado que poderia acontecer aquilo e estava anunciado também que a grande maioria não ia conseguir sair de lá. Então, isso aí me revoltou. Eu estou revoltado com isso. Porque eu entro naquele negócio assim, como a Vale e o Flamengo, ninguém sabe nada, não tenho culpa de nada. Não, no seu documentário, nenhum dirigente do Flamengo que deu depoimento naquela época não sabia de nada. Ninguém assinou. Quer dizer, não tinha alvará de funcionamento, o Ninho. Onde estava o container no projeto era no estacionamento. Alguém assinou, alguém autorizou. Pô, e ninguém sabe de nada. Então, cara, isso aí ficou muito impactado. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Que as últimas vezes que a gente se viu foi por causa do Democracia em Preto e Branco, né? Que foi um documentário maravilhoso, que deve te dar grande orgulho, como dá para mim, um documentário que você mostra uma luta pela democracia, né? Inclusive, eu fui convidado para ver lá em Moscou, te falei, né? Eu assisti Democracia em Preto e Branco lá em Moscou, com o cinema lotado só de russos assistindo. E esse daí é de uma tragédia. Você está contando uma tragédia. Como foi para você conversar com essas pessoas, ouvir essas pessoas? Claro que você ouviu as vítimas, você ouviu as pessoas que sofreram. Ninguém, ninguém do Flamengo falou com você, né? Obviamente. Ninguém pôs a cara para bater. Ninguém teve coragem de falar. Como foi para você o desenrolar desse projeto, o dia a dia, as conversas? Como você ia embora para casa, cara? Caramba, Casão, muita coisa, né? Antes de mais nada, só dizer que toda vez que você menciona essa sessão lá em Moscou, eu fico com um pouquinho de inveja de não ter ido lá, não estar lá do teu lado e ter visto. Mas, olha,
Eu vejo que, assim, fazer filmes, fazer documentários é a chance que a gente tem, de alguma forma, de levantar debate, antes de mais nada, né? Trazer assuntos que talvez muitas pessoas não conheçam, não estudaram a fundo, e a gente, de alguma forma, um pouco mais interessante do ponto de vista ali da dramaturgia, consegue apresentar, né, com depoimentos, trilha e tal. Então, eu sempre olho para isso dessa maneira. E eu acho que essa tragédia era assim, eu precisava contar isso, por mais doloroso que fosse. A gente precisava tocar nesse assunto, até porque, trazendo um ponto que a Fabiola levantou antes, assim, eu diria que um outro ponto que fica para mim é esses meninos da base são vistos como mercadoria, sabe? Hoje em dia Sim. os clubes olham para esses meninos e pensam assim, quanto menos eu gastar com a manutenção deles aqui, maior vai ser o meu lucro na hora em que eu vendê-los. Então, acho que esse também é um ensinamento triste que fica desse trabalho. E aí falar com os pais e mães desses meninos que perderam seus filhos, e eu tenho uma filha, eu não consigo imaginar a dor se um dia eu passasse por algo como essas famílias passaram, descobrindo que, sob a guarda do Flamengo, aqueles meninos morreram num incêndio. Foi uma preparação grande, psicológica e de relação mesmo. Eu conversei com todos eles por telefone, depois eu fui encontrá-los sem câmera, assim, sem equipe, fui à casa de cada um para que eles me conhecessem, para que eu pudesse conhecê-los. E depois, um ano depois, quando a gente estava pronto para filmar, a gente se reencontrou. Era muito doloroso, volta e meia a equipe sentia, né, se emocionava. No fim do dia, a gente conversava e dividia as dores e as lembranças, assim, mas estava ali todo mundo muito seguro de que aquilo que a gente estava fazendo era importante, né? Então foi difícil, mas a gente tinha assim uma ponta de, sei lá, estamos numa missão, sabe? A gente precisa contar